Olá, graça e paz. Chegamos para mais um momento de palavra de fé para o seu coração. Desejo que o Senhor esteja te abençoando rica e poderosamente, e a mão do Altíssimo seja sobre a tua vida, tua família, teu ministério, tua casa, enfim. Olha, queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com os santos e é sobre a questão de você saber que Deus, Ele jamais vai desistir de você. Deus jamais vai desistir de você. Isso aconteceu com inúmeros irmãos, inúmeros, né? Elias, quando ele desiste e vai lá para debaixo do pé de zimbro, resolve dormir, Deus vai lá, incomoda ele, se levanta aí, tua caminhada não acabou, é longe, né? E a inquietação e os problemas levaram Elias a tomar a tal decisão. E outros, como Jonas, né, que ele resolveu simplesmente não querer pregar para os ninivitas por causa de um pensamento que ele tinha a respeito dos ninivitas. Só que Deus havia chamado e não tem para onde correr. Depois vieram outros, né, irmãos, profetas, e até mesmo nos dias de Jesus aconteceu com alguns deles. Após a morte de Jesus, eles acabaram tendo um pensamento de derrota, frustrado, e resolveram tomar decisões, até mesmo na expectativa de que tudo tinha acabado. Acabou tudo, terminou tudo, nós não temos mais Jesus, e eles resolveram ir embora. Os discípulos de Emaús retornavam para Emaús. Pedro e mais alguns irmãos foram de volta para a pescaria, né? E assim sucessivamente. Mas quando Deus aposta em alguém, mesmo que você queira, mesmo que você pense, o profeta Jeremias mesmo falou no seu livro, ainda que eu quisesse, né, parar, os meus ossos ardem como fogo. Não tem como. Quem recebeu a marca, quem recebeu o carimbo de Jesus, quem foi vocacionado por Jesus, tentar voltar atrás. E o mais interessante é que o propósito de Deus, quando ele reuniu os discípulos para a restauração dos discípulos e o avivamento espiritual, ele deu um conselho. Ele disse: olha, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o propósito de Deus para a sua vida é que você não saia de Jerusalém. Jerusalém espiritual é a casa do Senhor, é o plano dele. Os discípulos de Emaús saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Mas Jesus disse para eles: não estão entendendo. Se eles saírem de Jerusalém, a promessa não vai ser cumprida na vida deles. Então ele foi, naquele mesmo dia, atrás dos irmãos, se misturou entre eles, foi dialogando, conversando, abrindo a Escritura, dizendo para eles a respeito dos procedimentos do profeta Isaías, né? E até que chegou em Emaús, e ele inteligentemente, com a onisciência que só o nosso Jesus tem, né? Ele resolve ir mais além, e os discípulos falam: Senhor, fica conosco. E eles ficam, e ele fica com eles. E quando ele dá graça que vai partir o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem, Jesus desaparece. Automaticamente os discípulos deixaram tudo em Emaús e voltaram para Jerusalém.
Escute isso aqui. Não é para você sair de Jerusalém. A promessa é para você permanecer em Jerusalém. Entende? Quando os discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras, em que Jesus ia subir na ascensão aos céus, eles ficaram olhando para cima, até que veio a nuvem e ocultou Jesus. Veio dois varões, vestidos de branco resplandecente, e disse: varões galileus, este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, do mesmo jeito que vocês o viste ir, vão ver descer. Ou seja, não saia de Jerusalém. Não se aparte de Jerusalém. A Jerusalém espiritual permanece entre nós. E muitos têm se frustrado como os discípulos de Emaús. Têm voltado para trás. Outros têm abandonado ministérios e voltado à sua vida particular, como Pedro e os demais irmãos. Pedro disse: olha, eu vou voltar a pescar. Como quem diz, acabou para mim. Jesus não está mais com a gente. Terminou. Acabou, vamos voltar. Eu vou voltar para a pescaria. E os demais irmãos dizem: nós vamos com você. Eles acabaram voltando para a pescaria, para a vida antiga, para a sua vidinha secular, e esquecendo da promessa que Jesus havia dito para Pedro e que havia feito para os demais irmãos. Depois que Jesus restaura os dois discípulos de Emaús, que restaura Tomé o incrédulo, que restaura também a Pedro e os demais irmãos, e que pega esses irmãos, volta para o cenáculo e diz a eles: escute aqui, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Tem muitos querendo ir, mas não ficaram em Jerusalém. Tem muitos desejando ir, sair de Jerusalém sem receber a promessa. E o principal conteúdo é você receber a promessa. E que promessa que é, pastor? Qual é a promessa? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. O poder que Deus tem para derramar na sua vida não é para você ficar jogando aviãozinho na igreja. O poder que você recebe de Jesus não é para você ficar entregando para ali, aqui, sendo um consultor espiritual. O poder que você recebe não é para você ser um guru espiritual. Ele disse assim: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e ser-me-eis testemunha, derramarei sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse propósito que Deus tem é que você permaneça em Jerusalém, seja revestido de poder, seja revestido de autoridade para cumprir o plano de Deus. Não é para ficar, fazendo firulas. Não é para você ficar sendo autopropagando e que as pessoas te idolatrando, que irmão fulano, irmão Beltrana, vaso, é canela de fogo, é canela daquilo. Não foi para isso que Jesus te chamou. Ele te chamou para você ser testemunha dele. Testemunha. Que você seja, fique em Jerusalém, seja cheio. E aí depois de cheio, você vai sair para a obra. E essa obra é para você concluir ela. Porque o missionário não foi chamado simplesmente, o salvo ele não foi chamado para chegar em determinado lugar e ele destilar. Não, ele veio para prover. Ele veio para dar sustentabilidade. Ele disse: aonde vocês chegarem, vocês vão fazer isso. Os discípulos, quando voltaram de Jerusalém, quando voltaram da missão em que Jesus enviou os 70, eles voltaram todos felizes da vida, dando soco no ar, gritando, porque dizendo para Jesus: olha, mestre, no teu nome, os demônios se submeteram, nós fizemos isso. Ele disse: não vos alegrais por isso. Alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Essa é a missão para quem permanece em Jerusalém. Não adianta tentarmos estarmos fora de Jerusalém sem primeiro ser revestido, sem primeiro ser capacitado, sem primeiro ter autoridade. Elias
ele sai para uma missão, para um propósito. E Deus diz, olha, eu vou mandar você para Serepta, porque eu já dei ordem a uma viúva lá para cuidar de você. Ele pode ter pensado assim, poxa, deve ter uma fazendeira, uma pessoa de grande posse, eu vou estar numa vida boa. Quando chega lá, o que ele encontra? Uma mulher pior do que ele. Só com um restinho de azeite, um restinho de farinha e com uma frustração no coração, farei um bolo para mim e eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer. E esse homem chega na casa dessa mulher, enviado de Deus, como missionário de Deus, nas terras de Serepta. Para quê? Para prover na casa daquela mulher. Prover o quê? Sustentabilidade financeira. Prover o quê? Trazer de volta a vida de quem outrora experimentara a morte. Então, saiba de uma coisa, nós temos uma missão. E a missão principal é permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Tem muita gente saindo de Jerusalém precipitado, saindo para realizar precipitado, sem ser revestido de poder. E aí, meu querido, a frustração é grande. E nós queremos te dar um conselho da parte de Deus esta noite, que eu e você entendamos o seguinte: mesmo que nós nos frustramos com as nossas lutas, mesmo que nos frustramos com os nossos problemas, mas Deus não vai esquecer de você. Os discípulos de Emaús foram embora, Jesus foi atrás e trouxe de volta para Jerusalém. Pedro e os demais voltaram à pescaria, Jesus foi lá e trouxe eles para Jerusalém. Paulo estava saindo de Jerusalém para Damasco para cumprir uma ordem. Jesus foi lá, pegou ele, preparou ele e trouxe de volta para Jerusalém. É isso que eu quero que você entenda. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essa é a minha palavra de fé para ti, para nós, nesta oportunidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Causa surpresa para muitos hoje em dia.